Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa, chegando na sua tela com muita alegria, com muita informação, entretenimento, prestação de serviço. Tudo isso você acompanha aqui no nosso programa. Hoje, gente, nós vamos aprender as técnicas de confeitaria para iniciantes, muita coisa bacana. Se você pensa em ser confeiteiro ou está entrando aí na profissão, não pode perder todos os detalhes que a gente vai te mostrar daqui a pouco. A gente também fala sobre profissão e saúde mental. Quando será que é a hora de dar uma pausa na carreira? Vamos descobrir juntos tudo isso agora aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia em mais esta tarde. Olha só, gente, vocês também podem acompanhar o nosso programa no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E sempre a gente lembra que você pode participar do nosso programa. Tem alguma dúvida, sugestão para dar para a gente? Mande uma mensagem aqui para o nosso programa pelo WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. Aqui do meu lado já temos a nossa primeira convidada, que é fabulosa. É isso mesmo, o nome dela, Tati Fabulosa. Olá, Tati. Prazer, Clara. Tudo bem com você? Um prazer imenso esse convite, fiquei muito feliz de verdade, né? Eu estou muito feliz, muito obrigada. Eu é que agradeço, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Gente, Tati é confeiteira, professora, influenciadora. Palestrante. Tudo e mais um pouco, né, menina? É. Tenho feito muitos trabalhos Brasil afora. Comecei há 20 anos atrás, comecei por necessidade, estava vendendo na rua de porta em porta, ia buscar minha filha mais velha na creche, ia com uma cestinha de bolo e a partir dali eu descobri uma vocação, uma paixão e fui expandindo o meu negócio, né, a ponto de ter 7 confeitarias, mais de 150 funcionários e depois a internet chegou com tudo e aí comecei a receber os convites. Comecei a dar aula no Brasil todo, hoje são mais de 18 mil alunos pelo Brasil e fora do Brasil também. 8 países, é isso? 8 países diferentes, já viajei para fora também para dar. Então hoje eu tenho essa oportunidade de levar um pouco do meu conhecimento adiante e criei aqui um produto que é o Creme Fabuloso, esses bolos que estão aqui, batizado como Fabuloso, que é um produto realmente revolucionário e hoje eu quero mostrar um pouquinho para o pessoal como manipular, mas o que eu fizer aqui serve para o chantilly, para o chantininho, para o glacê, para qualquer cobertura cremosa. É isso aí, gente. A gente chama isso daqui de artesanato porque é arte também, exato, né? Então, antes da gente começar, eu vou pedir para rodar a vinheta do artesanato aqui no nosso programa. Bora então agora, Bora. Tati! Só pra gente tirar essa dúvida, Fabulosa é um nome, um sobrenome aí que você colocou. Isso, meu sobrenome, na verdade, eu sou descendente de alemão, você vê pela altura, né? Meu sobrenome é Tatiana Schroeder. Como Schroeder era muito difícil, não só por isso, mas enfim, eu me fiz como Schroeder. Teve uma certa ocasião que numa live, tinha mais de 5 mil pessoas no ao vivo, a pessoa falou, nossa, que bolo fabuloso. Eu achei a palavra tão linda, fabuloso, fabuloso, e eu falei, que palavra linda. Começaram a colocar, você é fabulosa, Tati fabulosa, Tati fabulosa, Tati fabulosa. Aí eu falei, que legal, porque você vai no Google, coloca Fabulosa, em algum momento eu apareço. E eu amo aparecer, tá, gente? Pra mim é uma delícia aparecer. Eu sou Aparecida até no nome, Tatiana Aparecida Schroeder. E aí eu comecei a usar o Fabulosa, troquei todas as minhas redes sociais. Já faz mais ou menos uns 5 anos que eu uso o Fabulosa e casou super bem. E é fabulosa mesmo, né, gente? Só pelo tamanho. Já é fabulosa. Eu tô aqui de salto, mas tô me sentindo pequena do lado de Tati Fabulosa. E seu trabalho é realmente fabuloso. Muito obrigada. A gente quer aprender, obviamente, Sim. né? Estamos aqui, Tati, hoje falando para aqueles confeiteiros iniciantes. Sim. Vamos
Vamos falar primeiro de que tipo de utensílio esse confeiteiro iniciante deve ter em casa? Como a gente vai trabalhar aqui com decoração, nosso foco principal é a decoração. Então, eu tenho uma coisa aqui que eu acho que é fundamental para o nosso trabalho do confeiteiro, com o meu nome aqui, ó, que é uma espátula, né? Uma espátula de confeitaria. Tá. Então, tem a posição certa para usar a espátula. Se você usar errado, seu trabalho não vai ficar com bom acabamento. Então, isso é uma das coisas fundamentais. Obviamente que a gente tem que ter uma boa faca, um fouet, uma espátula de silicone, bacias, potes, etc. Então, isso é tudo muito importante. Mas para o que a gente vai fazer aqui hoje, o crucial vai ser o nosso saco de confeitar. Vou até pegar aqui que ele já está com o produto. Eu já peguei um bem grandão para colocar a quantidade certa desse produto, para a gente não ter que ficar repondo. Tá. Uma coisa muito, muito importante é o corte, né? O tamanho desse corte. Se for um corte muito grande, vai sair muito produto, a camada de cobertura vai ficar muito grossa, o cliente provavelmente não vai gostar. Porque o cliente, ele prefere comer o bolo. A cobertura, geralmente, ele não come, né? É muito raro comer. E aí, tendo esse corte certinho no saco de confeitar, eu geralmente tenho uns 3 desses. Ele pode ser lavado, a gente lava com água quentinha, detergente neutro, então você pode reutilizar várias vezes. Tá. Outra coisa que é fundamental é a bailarina. Então, eu tenho aqui uma bailarina. Quando a gente não tem a bailarina, a gente faz na bancada, na mesa, a gente tem muito trabalho, também não ajuda no acabamento. Então, nesse caso aqui, é muito crucial, ó, encostar esse creme no bolo o máximo que eu conseguir, porque ele tá meio tortinho, então eu tenho que deixar ele o mais certinho. E vai rodando a bailarina. É, bailarina, que delícia! Uma bailarina boa, gente, quando for investir, investe numa bailarina de qualidade. Às vezes a gente compra mais baratinha, né? E aí a gente se arrepende, tem que trocar, não consegue trabalhar direito, fica frustrado, até desiste. Bailarina porque aí ela não gira direitinho. Exato, como essa, né? É. E essa é linda, né, Amei? Essa é linda, essa daqui, eu até vou mandar um beijo pro meu esposo, ele ia estar aqui junto com a gente, felizmente não pôde vir. Ele é o MacGyver lá de casa, ele que faz tudo. Então, as espátulas ele que faz, a bailarina ele que fez. Ele faz muita coisa, muito inteligente. E olha que habilidade, gente. Rapidinho você já cobriu o bolo todinho, menina. Exato. Isso aqui é treino. Então, o que é legal desse produto que eu estou usando? Aqui é o creme fabuloso. Ele é um produto que não tem perda, então você pode treinar várias vezes com ele, que ele não estraga. Então, facilita o nosso trabalho. E aí você falou, a gente tem aqui o creme fabuloso, que foi o que você inventou. O segredo é óbvio que a autora não conta, né? Mas existem aí opções. Dá para usar o chantilly. Exato. O que eu fiz aqui, a gente pode utilizar no chantilly, no chantininho, no glacê. Hoje está muito em alta a ganache cremosa, buttercream. Esse produto lembra muito um buttercream, só que ele é mais econômico, não perde e tem um sabor neutrinho, docinho. Depois você vai comer para ver. Laura, pega. Ai, que alegria. O que a gente vai fazer aqui agora? É muito importante a posição correta da espátula. Geralmente, as pessoas utilizam essa parte da espátula para alisar. Isso aqui, na verdade, não alisa, isso arranca. Então, se eu vier aqui e fizer assim, ele vai arrancar o produto. Ele não vai deixar o meu produto bonito. E todo mundo acha que é a forma certa de fazer. O correto é utilizar essa partezinha lateral, entendeu? Essa partezinha. Então, sempre de ladinho, a gente alisa melhor do que assim, certinho, retinho. E de ladinho não tira nada. Nada, a gente só alisa. Vai tirar agora o excesso para deixar certinho, mas depois eu venho com a mãozinha de princesa e aí a gente arrasa na decoração. Eu tenho por hábito começar por cima. Onde tá essa pontinha, ó, eu coloco a minha espátula, mãozinha super reta, tá vendo, ó? É muito importante a minha mão tá retinha nesse momento. Porque se ela não tiver, ou o bolo vai ficar assim, ou o bolo vai ficar, né, ou assim, ou assim. Vai ficar com alguma inclinação incorreta aí, né? Exato. Então aqui, ó, vou tirar o excesso, nada se perde, né? A gente tem que sempre ter essa consciência de não perder, os insumos estão muito caros. Sim. Então eu acertei. Aqui ainda não é beleza. Aqui a gente só vai deixar ele certo. Depois a gente vem com a parte da beleza. Certo. Lembrando de encostar a espátula sempre no pratinho, por isso que é bom um pratinho bem liso. Coloquei, vou girando, e aí você repara, ó, eu giro sem parar. O que o pessoal de casa faz? Principalmente os iniciantes. Eles vão dar essa giradinha, eles dão paradinha assim, ó. Aí não adianta nada. Aí eles marcam, olha lá, fica tudo marcadinho. Então, a espátula tem que ser boa justamente, ó, pro meu giro ser
A bailarina. Constante. Exato, a bailarina arrasou. Isso aí, já tô entendida já. Tô nada, menina, não Arrasou, entendo nada. Arrasou. Mas deu uma estudadinha, tá? Antes de chegar aqui. Que bom. Pra entender um pouquinho, né? Te conhecer mais, entender um Obrigada. pouquinho aí do processo. Porque eu não sou entendida de cozinha, não, Sério, viu? você não faz nem um bolinho, nem de vovó, aqueles bolinhos caseirinhos? Menina, olha, eu vou te falar. Só um de vovó e olhe lá. E é raramente, viu? Normalmente eu vou nas casas de bolo Isso e que eu ia compro. falar. As confeiteiras agradecem, Não né? é? Porque a gente precisa desse trabalho e a gente sabe que o mundo é tão corrido. Não então, é? quem trabalha muito fora, assim, não quer fazer bolo. Aí pede da gente, então a gente capricha, É isso aí. conquista o nosso cliente e arrasa. É isso aí. Só lembrando, gente, que depois toda essa lista aqui de utensílios que a Tati tá usando aqui no nosso programa, a gente vai colocar lá no Instagram do nosso programa. Vai estar lá certinha toda a lista de utensílios usados e também os ingredientes que, na verdade, é mais o creme, né? E eu quero ensinar também o pessoal a fazer a massa, o recheio. Então, eu vou deixar tudo lá num vídeo belíssimo para vocês. Então, vocês não vão deixar de ver nada. A gente vai deixar tudo bonitinho lá. Já aproveitando essa galera linda aí para conhecer o meu trabalho, Tati Fabulosa, nas redes sociais. É isso aí. Ó, já vim com a parte, que é a parte da espátula, que é a parte da beleza, onde tem os dentinhos aqui também, tá? Então agora eu vou tentar ter a mão um pouquinho mais leve que o normal para acertar aqui. Nós vamos girando constantemente. Sem parar para Sem não parar. fazer marcas. Exato. Como aqui o ar-condicionado tá ligado, o meu produto ele vai endurecendo aos poucos. O ideal desse produto ele tá um pouquinho mais molinho, né? Então quanto mais eu passar a espátula, mais vai ficar meio feinho, entendeu? Tá. Então a gente vai dar só mais um acabamento aqui e já fazer a finalização, quer dizer, dessa parte, né? É isso. Nesse caso, é realmente uma mãozinha de princesa, não mãozinha de ogro. Eu falo muito isso nos cursos, porque eu percebo que a mãozinha delas, às vezes, é muito pesada. Então, eu tenho que falar, gente, nesse momento aqui agora, é o momento realmente que você vai vir com todo o carinho do mundo, ó. Muito amor e paciência, né? Isso aqui é muito treino. Não é uma coisa fácil, né? Hoje em dia, os nossos clientes, eles têm pedido muito bolos com alisamento para uso de topper. Então, eles querem aquele liso perfeito ou um espatulamento. Então, depois a gente vem só com o topper de bolo e finaliza o nosso trabalho. Então, você que está tendo esse tipo de pedido aí na sua casa, dá uma treinada boa nisso daqui, porque isso faz toda a diferença no resultado final do nosso trabalho. Acabamento perfeito, né? Exato. Vou mais uma vez ali, ficou uma partezinha ali que tá me desobedecendo, né? Sempre tem, né? Filho, né? Os nossos filhos desobedecem a gente nesses momentos importantes. Faz parte, né? Isso. As minhas não, né, Laura? Mamãe, minha filhinha tá aqui hoje. Mamãe ama. Mandar um beijo pra outra também, né? A Beatriz, que ficou em casa. Tem duas, você? Tenho duas moças hoje. Duas meninas. Elas também fazem parte do meu trabalho. E pra gente é sempre criança, sempre, né? Não sempre tem jeito. Menina. Eu não consigo ainda falar, ai, não, as minhas nenéns, meus bebês. Terminei essa parte, esse vai ser um bolo de andar. Então, o que acontece aqui? Essa parte é uma parte que as pessoas morrem de medo também. Né? A gente tem essa preocupação. Será que a gente vai conseguir sozinha pegar um bolo e colocar em cima do outro? Então, você vai colocar esse em cima daquele? Exato. Então, o que a gente vai... Gente, momento de pânico. E dá medo mesmo, isso é muito preocupante. A Meu questão da Deus. entrega também dos bolos, a gente fica com muito medo, né? Será que vai dar certo? Às vezes o cliente, ele não tem esse cuidado, essa delicadeza com o bolo, né? Então, tem essa questão do medo. Então, o que vocês vão precisar aí em casa, gente? Uma espátula bem resistente, tá? Tem que ser uma espátula, se for mais larga do que essa, é ainda melhor. Embaixo do meu bolo, tem um disquinho de isopor. Tá. Por quê? Esse bolo já tem uns caninhos ali dentro dele, é um suporte de sustentação. Então, o pratinho que tá lá vai ser como se fosse uma mesa, um banquinho. A gente precisa disso. Por quê? Senão o peso desse ia acabar estragando aquele lá, tá? Sim, com certeza. Então, o que a gente vai fazer? Sempre a parte de trás do bolo, onde fica a marcação de retirar, né? Ó, tem uma marcaçãozinha aqui de retirar a espátula. Essa parte sempre vai ficar pra mim. Por quê? Na hora que eu retirar aqui, eu posso machucar um pouquinho o bolo também. Sim. Aqui já tá certinho, ó. Tem a outra parte de trás. Então, o que eu vou fazer?
Vou enfiar, antes de qualquer coisa, um palitinho de churrasco até encostar no pratinho. Pra quê? Pra segurar. Porque senão esse bolo vai correr. Menina, eu tô tensa eu com também. esse momento. Mentira, vamos lá. Eu fiz o bolo de cabeça pra baixo o tempo todo, eu não posso estar tensa aqui. Enfiei por debaixo do disquinho de isopor. Não pode ser por cima, tem que ser por baixo. Por quê? Eu vou pegar... Me obedece, meu filho, por favor. Não faça a mamãe passar sufoco. Tira o pratinho. Então, que ajuda? Desce o assim, pratinho. Ó. Isso. Aí. Ufa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir, antes de colocar, é bom dar uma olhadinha, ver se tá tudo certo. Se tá centralizado, né? Olha eu tirando. O bolo tá tão fofinho, tão molinho, que eu até estraguei um pouquinho aqui, gente. Me perdoe, mas nós vamos mas guardar... tem conserto. E o conserto é tão lindo, gente. Eu sempre falo pras minhas alunas, pras minhas seguidoras, não julguem o bolo antes de estar pronto, tá? Então, às vezes, você fica tão tenso, você fala, ai, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Calma, a finalização... Precisa de ajuda, novamente? novamente? A alma do negócio. Não, acredito que não. Peraí, deixa eu tirar ele daqui. A gente vai tampar isso aqui, tá, gente? Eu ainda estou tensa, ainda. Ó, vou pegar meu pratinho. Tem que ser um prato muito bom. Esse aqui é um MDF mais firme, né? Porque senão, por conta do peso do bolo, pode dar ruim aqui, tá? Então, esse prato ele é um pouquinho mais grosso que as confeiteiras por aí costumam utilizar. Tá. O que eu fiz aqui? Deixa eu mostrar pra você. Essa belezinha aqui, ó, que são as rosas. Geralmente, eu ensino essas flores, olha isso, gente, que tudo. Já fiquei tensa mais maravilhosa, uma vez. ó, que tudo. Eu ensino essas flores nos meus cursos. Então, eu ensino tanto na prática quanto no teórico, né? Ultimamente, eu tenho rodado o Brasil com o teórico. O que a gente vai fazer? Vou começar fazendo um arranjo floral aqui pra cima. Como eu preciso deixar ele com cara de buquê de noiva, eu vou fazer uma base, ó. Então, aquele buraquinho que eu fiz, eu mesmo venho aqui e tampo ele, certo? Pronto, coberto. Coberto, ninguém precisa saber que teve um buraquinho ali. Vou pegar a minha flor e aí a gente vai colocar... Você tira dali, olha que com linda. a tesoura. Exato, deixa eu até pegar um palitinho para me ajudar, porque ela tem que descolar aqui, ó. Coloquei. Limpo sempre. Agora a gente vai fazer... Esse creme é tão legal que, olha só, eu consigo enfiar a tesoura nele, ó. Olha, tá vendo? Gente, não e estraga. Aí, não, fica mais fácil, ó, pra gente poder manipular. A partezinha que enfiou ali, geralmente o cliente não vê, que ainda vem folhas, né? Vem todo um trabalho muito bonito aqui em cima. A gente vai colocando, mas não vai precisar nesse caso aqui. As florzinhas estão bem firminhas. É isso, a pessoa, ela... Para aprender, então, a fazer as flores, tem muito conteúdo lá eu tenho nas suas redes sociais, mais né? de YouTube 6 mil, também. Sim, mais de 6 mil conteúdos gratuitos. Todos os dias eu faço postagem com você receitas. Dá uma assistidinha, então, depois lá nos conteúdos da Tati Fabulosa. O Tati é T-A-T-H-I, é isso, Tati? Exato, arrasou, T-A-T-H-I, Tati Exato. Fabulosa. Olha lá, ó, as redes sociais da Tati já estão ali na tela. Tem no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. Tem. Né? E aí você pode aprender a fazer essas lugar. flores. Eu estou em todo lugar, ninguém tá livre de mim. Gente... Esse bolo, ele veio, né, lá de casa, em Budas Artes eu moro. Então, ele deu uma rachadinha aqui. O que eu vou fazer? Vou dar uma melhorada, exato. Como ele tá firminho, talvez seja um pouco mais difícil. Só que eu vou fazer o possível aqui pra gente conseguir acertar ele. Ah, já disfarçou, viu? É, ele viajou muito pra estar aqui, ele ficou todo emocionado. Fala aí, quando melhorar, você já me fala. Já tá ótimo. Bom? Pra mim... Então, eu vou parar. Eu já não tenho esse olho clínico que você é minha tem. Pra mim, tá aqui, perfeito. Então, eu vou te obedecer. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó, eu vou vir com a flor. Eu tenho até um pouquinho de vermelho. Esse vermelho eu vou fazer, na verdade, uma rosa para ensinar pro pessoal de casa. A parte da frente, onde está o Fabulosa, é onde eu vou começar aplicando a minha primeira rosa. Quantas rosas vão? Aí é por conta do cliente. Geralmente o cliente, ele manda alguma foto pra gente. Ele fala, olha, eu queria um bolo assim assado, né? E aí a gente acaba se baseando nisso. Nesse caso aqui, eu fiz, se eu não me engano, foram 12 rosas.
É que eu sou, assim, eu gosto de muita coisa, né? É. Nem todo mundo gosta de tanta coisa, eu gosto de muita coisa, então eu sempre coloco bastante. Bem enfeitadão. Bem enfeitadão. Já é uma característica que as pessoas me reconhecem. Elas veem os meus trabalhos por aí elas falam, isso aqui é da Tati. Esse aqui é da Fabulosa. É, da Fabulosa. Não por acaso. E eles até me mandam, falam assim, olha, Tati, estão usando o seu trabalho aqui sem te pedir autorização. Eu fiz um verdinho aqui, já tá pronto. Lembrando que tudo foi feito com o creme fabuloso, uma cobertura feita com 2 ingredientes que não amarga. Sabe por que a gente tem que falar que não amarga? Vamos tentar, Tati, de alguma forma, fazer aqui, ó, pra câmera poder mostrar. Ah, ótimo. Vamos Pode lá. ser? Assim, né? Isso, vamos ver se dá? Vamos. Ó lá. Ó, gente. Ó lá. Então, esse é um produto que não Isso. amarga, é um produto que não migra, é um produto que dura mais do que os demais. Então, ele Olha é um que produto lindo. sensacional. Existem vários bicos, não é? Existem. Desses Esse que eu tô 10 de confeitar? usando é um bico folha mesmo, Tá. tá? O nome dele é bico folha. Ó, Você que vai bacana. encontrar várias numerações. Tem o bico folha 69, 70 e assim vai. Então, Tá. são várias numerações. É importante a gente saber, né? Tudo vai depender do tamanho da folha que você quer fazer. Tem folhas que são maiores, folhas que são menores, né? Esse aqui é o 69 que eu tô usando. Tá bem buquê mesmo já, né, Bem menina? buquê, eu quis ele Lindo, bem cara de lindo. casamento clássico. Lindo o seu trabalho, viu, Tati? Obrigada. Parabéns. Ai, que bom. Olha eu me sujando aqui. Faz parte, né, do processo. Com certeza. A confeiteira que não se suja tem alguma coisa errada. Não é? Com certeza. Ó. E agora Perfeito. Você gostou? Ai, que bonito. Pra mim já tá perfeito. Gente, aqui eu tenho uns pequenos botões. Eu sempre levo botões porque, às vezes, tem algum buraquinho, algum machucadinho, alguma coisa, algum espaço que faltou. Então, fica muito legal a gente vir e colocar o botãozinho. Pensa tá? em tudo, hein? Exato. Nem precisaria. Mas como eu trouxe, né? Vamos colocar. Tá tão bonitinho. Tá lindo. Eu tenho vídeo ensinando a fazer as flores na minha rede social também. Então, o pessoal que quiser Muito aprender bacana. a fazer a rosa, Tati, eu já tentei, não consegui, tenho muita dificuldade, me segue lá que eu vou ensinar vocês. Olha que fofinho, né? Ficou perfeito. E aí eu quero ensinar a fazer uma rosa, posso? Dá tempo? A gente tem 5 minutinhos. 5 Dá minutos? tempo? Faço em 5 minutos. Gente, eu tenho aqui Bora. um bico, que é o bico Deixa eu me limpar primeiro. Tô tentando aqui, calma. Aí. Tem um bico aqui que é o bico 125, se você olhar, ó, ele tá apertado, é um bico pétala mesmo. Estou aqui com um suporte que a gente chama de bailarina de mão para fazer flores, tá? Um suporte de flores. A gente encontra isso em lojas de confeitaria. Nós vamos fazer uma base. Essa base tem que ter uma certa altura, porque a construção dessa flor, ela vai ser 100% em cima dessa base. Tá. A parte apertadinha do bico é sempre para cima. E a parte mais abertinha do bico é sempre encostada na base. Então, o que eu vou fazer? Ó, encostei na base, vou começar fazendo uma outra base. Girando Exato, a bailarina. Exato. Dou um girinho na bailarina, venho por trás e faço um espiralzinho. Tá. Isso aqui não vai aparecer, é só uma base para colar as pétalas. Começo fazendo como se fosse um arco-íris. Então, ó, encosto na base, giro a bailarina, desço e faço um arco. Tá. Tá bom? Novamente, no meio da última pétala, giro e faço. Isso daqui é repetição. Então, você tem que fazer, fazer. E eu sempre falo, depois da 100ª, a gente começa a ficar bom. Tá? Depois da 100ª. Centésima. Exato. Então, gente, em casa, não adianta, eu vou fazer uma rosa e vou ficar boa. Não, vocês vão ter que fazer muita flor para ficar boa. E aí, a gente vai continuar isso daqui, ó, fazendo sempre esse arco, só mudando a posição do bico. Vou embora. Ó. Depois que você pega o jeitinho, aí começa a ficar mais fácil, né? É como dirigir. Primeiro a gente tem medo, né? Depois a gente entra no carro e é automático para dirigir. E olha, vai ficando linda, perfeita. Vai, é muito gostoso. Isso aqui é terapêutico, sabe? É uma delícia fazer. Dá aquela paz. Mas Tati tem tanta habilidade que, ó, em 1 minutinho já fez praticamente a Você rosa colocou toda. aí 5 minutos, então tem que correr, gente. Tô acostumada com pressão. E aqui, ó, fiz a rosa. Perfeita. Mostra Ela aqui tem pra gente.
Ela tem uma história de vida, essa rosa. Ela começou pelo botão, depois ela foi abrindo até chegar aqui. Para retirar, eu pego com tesoura e tudo, 100%, tesoura abertinha, sempre. E aí eu coloco ou no bolo, ou nesse caso, no prato. Aí é você que vai decidir. Eu prefiro colocar no prato, porque eu acho que o bolo 100% montado, a gente pensa antes de fazer. Essa é uma dica muito especial para você aí de casa. Ai, Tati, eu coloco, às vezes eu acho que não ficou bom. Leva para o prato, deixa na geladeira, espera descansar, faz o bolo todo e pensa, onde que eu vou colocar? Onde vai ficar melhor? E aí, com certeza, vai ficar com o acabamento muito mais bonito. Tati, a gente tem pouquinhos minutos. Eu vou passar mais uma vez as suas redes sociais. A gente pode colocar lá no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube. Tati Fabulosa, Tati, T-A-T-H-I. Essas são as suas redes, né? Parabéns pelo seu trabalho, eu amei demais o seu trabalho, mas eu vou pedir para você dar aquele último toque para quem está em casa, aquela última dica para quem está em casa, né? Quero ser confeiteiro, gosto de cozinhar, gosto de fazer bolo, vi que de repente dá para eu fazer na minha casa. Qual a dica que você dá para essa pessoa que nos acompanha? Uma dica muito especial para todos vocês que estão em casa, que querem aprender, que querem viver de confeitaria. Vamos colocar assim. Primeira coisa, vocês precisam saber naquilo que vocês são bons de fato. Às vezes a gente acha que a gente é bom num creme, num chantilly, mas na verdade você faz bem. Na verdade, você faz bem um bolo de vovó, uma bala baiana, um suspiro. Então, identifica aquela coisa que você ama demais, que você faz tão bem a ponto das pessoas falar, você é uma rainha disso aqui, você é a rainha do brigadeiro, você é a rainha da pipoca gourmet. Então, identifica. Identificou, vai treinar, melhorar e começa a divulgar. Quem não é visto não é lembrado. Então, você precisa divulgar o máximo do seu trabalho. Não adianta você ser uma rainha, você ser top se as pessoas não sabem disso. E, por último, sempre tem que lembrar, 50% é confeitaria, mas 50% é saber precificar, vender, se comunicar. Então, você tem que entender de precificação também, porque senão você vai fazer um trabalho lindo, não vai ganhar dinheiro, vai ficar frustrado e aí você vai parar de trabalhar, tá bom? Então, essas dicas são, com certeza, a dica de milhões. É isso, preciosas. Preciosas da Tati Fabulosa. Tati, obrigada, viu? Eu que agradeço. Prazer te Foi conhecer, um prazer, viu? Quero agradecer todo mundo de casa, as minhas fabulosas, os meus fabulosos que estão em todos os lugares que eu tô, eles estão me acompanhando. Um beijo para todos vocês, para toda a minha família. Muito obrigada a você, muito obrigada pessoal do programa, foi uma delícia estar aqui. A delícia foi para mim. Muito obrigada por estar aqui. A gente fica muito feliz quando traz arte aqui para dentro do nosso programa e a gente sabe que ajuda muita gente em casa, né? O pessoal que quer aprender a empreender, né? Então, gente, quer aprender mais com Tati? Entra lá nas redes sociais dela. E confeitaria tem mudado vidas pelo Brasil afora, tá, gente? Então, quem tá aí, vai com fé, que eu tenho certeza que vai dar certo, sua vida vai ser mudada. É isso aí, valeu, Tati. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo, mas já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Vamos falar de saúde mental e carreira. Qual é a hora de dar aquela pausa na carreira, hein? Será que é preciso? Às vezes é, não é? Fique com a gente que já a gente volta. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua companhia. Olha, hoje o nosso programa tá demais. A gente já teve aqui as dicas aí para os confeiteiros iniciantes. A gente teve a Tati Fabulosa fazendo um bolo lindo aqui pra gente. Foi maravilhoso. E agora a gente fala sobre saúde mental e o trabalho. Gente, será que é preciso dar uma pausa na carreira de vez em quando? Em que situação? Bem, quem vai explicar tudo pra gente nesse momento é o Vanderlei Sintra Júnior, que é psicólogo especializado em comportamento no ambiente de trabalho, certo? Bem-vindo! Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui e falar desse assunto tão delicado que é necessário ser falado. Então, obrigado por ter aberto o espaço, é muito importante para que as pessoas conscientizem da importância da relação com o trabalho ser mais saudável.
Inclusive, gente, se vocês tiverem aí alguma dúvida, né, sobre esse assunto, tem uma pergunta a fazer aqui ao nosso entrevistado, pode mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. 33375886 é o número do nosso WhatsApp para que você possa fazer a sua pergunta. Olha só, esse assunto, quando dar uma pausa na carreira, surgiu justamente, né? A nossa produção pensou nesse tema por causa do anúncio feito esses dias pela equipe da dupla Zé Neto e Cristiano. Vamos colocar na tela, por favor, para a gente mostrar então o que aconteceu. Aí está escrito: em virtude de um tratamento para depressão e síndrome aguda do pânico, a qual o cantor Zé Neto será submetido a partir de hoje, 22/8, que isso foi divulgado dia 22/8, a agenda da dupla Zé Neto e Cristiano será suspensa nos próximos 90 dias. 3 meses de suspensão de shows, então. E aí eles agradecem o carinho e compreensão de todos e dizem, como vocês, nós também estamos em oração para a plena recuperação do nosso Zé Neto. E aí a gente vendo, né, nossa produção, vendo esse anúncio, parou para pensar, poxa, existe aquele momento que é necessário dar uma pausa na carreira. E isso não é só para os artistas, acontece com muita gente, né? Gente que dedica a vida ao trabalho e quando vê, já está ali com um problema de saúde mental desenvolvido, não é isso, Vanderlei? É isso. Essa questão toda, uma questão de explicar, a gente se coloca num lugar de muita força, né? Então, e a gente depende, o trabalho ele é um significante na nossa vida, ele não é só uma maneira de você ganhar dinheiro, ele tem um significado, tanto que você vai conhecer alguém, você pergunta o nome, de onde ela mora e o que ela faz. Então, a profissão das pessoas, ela tem um significado muito grande e o trabalho é um meio de você exercer sua profissão. E aí junta isso tudo com esse desgaste frequente e a gente tem uma dificuldade hoje de descansar. Então, as pausas são muito importantes. Por que provavelmente essas pausas longas devem acontecer de 90 dias? Porque provavelmente não houveram pausas suficientes para um descanso real. E aí, pegando um pouquinho de como esses artistas têm, é uma vida muito atribulada, porque você fica longe da família, você viaja com um grupo de pessoas, é uma convivência muitas vezes forçada, porque você muitas vezes não dá para voltar para casa, nem todo mundo consegue. Então, a falta de pausa é um agravante na nossa saúde mental e saúde física. As pausas são importantes, o nosso corpo diariamente ele necessita de comida, de sono e de pausas para que a gente se mantenha saudável. Então, esse é o grande discurso que a gente vai trazer aqui, é a importância das pausas e pausa de qualidade. E olha só, né? Muitas vezes, Vanderlei, as pessoas pensam que a vida do artista é perfeita, é maravilhosa. Imagina, não tem por que ele ter depressão. Depressão, síndrome do pânico, onde já se viu? Mas sim, porque além dessa correria toda, desse afastamento, né, da família, das pessoas que ama, dos amigos, ainda tem toda aquela pressão de que ele tem que estar sempre feliz, né? Ou demonstrar estar sempre feliz, animado. E nem sempre é assim, né? Todos nós temos problemas e temos nossos dias bons e nossos dias ruins. Fisiologicamente, se a gente pensar o nosso corpo, ele funciona com cheia e vazia. Então, se a gente respira, alguma hora eu preciso soltar o ar. Então, é como se fosse uma relação mesmo de contração. Ou aperto a mão, tenho que soltar. Deitei, tenho que levantar. Então, esse revezamento faz parte no meio dele ter uma pausa. E aí, quando acontece esse movimento, por exemplo, de concentração, de alta concentração, faz vários shows. Por exemplo, ano passado também em setembro, por causa de síndrome do pânico, o Wesley Safadão também forçou uma pausa. Porque ele falou que ele não lembrava o tempo que ele tirava um feriado com a família. Às vezes fazia 3 shows no mesmo dia. Então, isso é uma questão muito desgastante. Então, e a própria necessidade, ou o recurso, faz isso acontecer. Então, assim, a pausa é importante e a gente, às vezes, por causa da vaidade, do ganhar o dinheiro, de promover isso tudo, de se sentir bem, tá no meu momento, então eu tô em alta. Então, geralmente, nessa hora acontece. Eu desgasto demais o meu corpo e aí, obviamente, os problemas vêm acontecendo. E aí, se força uma pausa que poderia ter sido acontecida se tivesse mais pausas cadenciadas entre esses shows, no caso do Zé Neto e Cristiano. E no caso, sem problema de saúde mental, né? Ou com um problema menos grave.
vamos dizer assim, reduzido. Tá certo. E aí, assim, de qualquer maneira, né, a gente já viu, como você mesmo falou agora, vários artistas, né, que vão à mídia e acabam anunciando aí uma pausa, né, e é importante a gente saber disso, porque às vezes aquele fã, aquela pessoa que está em casa, né, fala, poxa, se ele parou, eu também acho que preciso buscar ajuda, né, nessa hora que tem esse start, né, é importante isso também. Com certeza, A gente só tem que diferenciar, porque que acontece? A gente está falando de artistas que têm um recurso financeiro muito bom, ele pode parar porque ele tem recurso para trabalhar. Provavelmente, não sei como está a situação financeira, mas imagino que boa, que ele pode parar a vida toda, que ele já tem recursos para viver de uma maneira saudável, vamos dizer assim. E mais de 95% da população não pode, não né? Não tem. Por isso a importância dessas pausas serem constantes, elas inclusive são mais saudáveis. Se eu consigo descansar muito bem todos os dias, provavelmente as minhas chances de adoecer física e psiquicamente vão diminuir muito. E o problema é que às vezes você tem um sono ruim, você não se alimentou direito, você não tem o tempo de qualidade, porque os celulares hoje tomam conta da vida da gente, porque o tempo todo tem uma vigília constante. Então, esse descanso de qualidade, porque às vezes a pessoa acha que, é claro, de deitar no sofá e pegar o celular é descanso, não é. Então, isso eu digo para todo mundo, você sentar no sofá e pegar o celular não é descanso. Você está mantendo seu cérebro sob alerta de novo. Então, ali tem um consumo desnecessário, tem um elevado grau de dopamina ali no seu corpo, que é um neurotransmissor que causa prazer, por isso que a gente fica viciado nas redes sociais. Então, tomar cuidado para que as pausas sejam realmente reais. Você deite, converse com alguém, se você tem filho, vai na pracinha com seu filho sem a intervenção de um celular, sem a mediação de alguma coisa, vai brincar de alguma coisa que gaste energia. Então, essas pausas de qualidade são muito importantes. Não somente as pausas, mas de qualidade. Então, você faz isso todo dia, provavelmente você não vai precisar de uma pausa tão longa. As férias vão te ajudar, uma semana no feriado, um final de semana. Então, é importante também entender essas diferenças. Geralmente, uma pausa na carreira, ela acontece quando você tem um bom recurso financeiro. Como você falou, a maioria da população não tem esse acesso, mas esse descanso de qualidade eu posso ter acesso diariamente. Então, isso é importante. É claro que é sempre melhor prevenir do que remediar, né? Já diz o ditado. Sim. Mas, Vanderlei, tem algumas pessoas que já chegaram nessa situação, que já chegaram no limite, que já estão aí apresentando vários sintomas relacionados a uma questão de saúde mental ligada ao trabalho, ao estresse aí no trabalho. E aí, algumas pessoas acabam até tendo afastamento do trabalho, né? Alguns médicos, né, têm a possibilidade de afastar aquele profissional do trabalho. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dessas questões relacionadas diretamente com o trabalho, principalmente, por exemplo, o burnout. O burnout é um esgotamento, né? É uma queima total. É como se eu tivesse tido quase um lapso, uma perda total do meu corpo ali. Então, eu não tenho mais condições físicas nem psicológicas de enfrentar aquele ambiente. Seja tecnicamente, seja por uma dificuldade de achar que não vou ser bom, não vou ser validado. Então, quando isso acontece, é que tem um desligamento todo. Então, aí eu preciso realmente de um descanso longo para isso acontecer. E isso tem acontecido com muita frequência. Os afastamentos por burnout têm sido muito elevados ultimamente. E por que ele acontece? Justamente porque eu tenho uma mistura de trabalho e vida pessoal. Então, essa mistura, ela é muito... principalmente por causa do smartphone, você fica com o celular na mão, então recebe uma mensagem do chefe, não desliga. E muitas vezes as pessoas estão no trabalho pensando em casa e em casa pensando no trabalho. E aí acaba que você não resolve nenhuma coisa nem outra, porque quando você está em casa, você não tem recursos para o trabalho, e quando você está no trabalho, você não tem recursos para a sua casa. Então, a primeira coisa é você trabalhar com aquilo que você tem controle, olhar para o seu dia a dia e focar naquele lugar que você está ali. Porque esse afastamento, e aí, nesse caso, ele é prejudicial porque, às vezes, a pessoa evita ir ao médico porque ele pensa assim, se eu afastar, eu vou ganhar um salário, 2 salários, e eu ganho 7 mil, 5 mil. Como é que eu vou sobreviver e ainda ter mais esse problema? Porque eu vou sobrecarregar alguém na minha família por causa desse afastamento? Fora os estigmas que tem de
você é ruim, isso é frescura, na minha época não era assim. Então tem muitas essas coisas que estigmatizam muitas pessoas que sofrem psiquicamente e elas escondem muito aquilo. Isso dificulta mais ainda o acesso à informação, o acesso à medicação quando necessário e principalmente ao diagnóstico. Então procurar profissionais para te ajudarem nesse sentido é muito importante, aos primeiros sintomas. Então às vezes eu negligencio uma dor de cabeça, uma irritação constante, um medo de não dar certo. Então, nesses momentos, quando isso ficar frequente demais, começar a procurar profissionais, tanto na área de psicologia, da medicina, e até os dois juntos, para você poder trabalhar esses sintomas antes deles se tornarem mais agravantes. Mas não é só o burnout, né? Não. A gente tem aí vários tipos de transtornos ligados ao trabalho. E aí eu vi um que eu nem conhecia, estresse ocupacional. Eu nem sabia que isso era um transtorno. O que acontece? O trabalho, a gente às vezes tem uma romantização do trabalho. O trabalho ele é estressante por si só. Por quê? Porque eu estou ali de forma comprobatória. Eu preciso estar ali para ter o meu recurso. Se eu não tenho, eu tenho uma punição. Tem um autor que ele fala sobre vigiar e punir. Então a gente está constantemente numa vigília e numa punição. Então, se eu não falto ao trabalho, eu tenho isso. Se eu não, eu desconto. Então eu tenho uma punição constante. Então esse mecanismo de vigília e punição, ele vai degradando a relação. Por quê? Porque ela não é livre. Eu não posso simplesmente, amanhã eu não vou. Eu preciso estar aqui, preciso estar naquele horário, as pessoas estão esperando, por exemplo, sua audiência está esperando, então tem sempre uma expectativa. Então, isso acontece porque o trabalho ele é, pela sua essência, estressante, ele é estressor. Ele não é essa romantização de, meu trabalho, minha realização. É importante? Sim, mas ele vai trazer estresse. E reconhecer isso, que o trabalho estressa, é importante para a prevenção. Porque às vezes, se eu lido com uma coisa, por exemplo, se eu tenho um cachorro bravo e eu acho que ele não é bravo, ele pode me morder a qualquer momento. Mas se eu sei que é bravo, o que eu faço? Eu tomo cuidado. Então, o fato de você assumir que o seu trabalho pode e é um estressor, te ajuda a cuidar melhor dele. Aí a gente tem a depressão, que também pode estar relacionada ao trabalho. A síndrome do pânico também pode estar relacionada. Como é que a gente diferencia o fator assim, motivador, o gatilho para aquele tipo de transtorno, como sendo o trabalho de outros fatores da vida? Quem vai fazer isso mais são os profissionais, que aí tem que fazer essa relação. Mas como sujeito, o que eu faço? É começar a identificar melhor o meu corpo. Todo dia eu estou chegando essa semana em casa com muita dor de cabeça pós-trabalho. Mas quando eu acordo eu não tenho. Pode ser uma relação. Aí eu vou no médico, vamos lá ver o que está acontecendo. É um evento novo no seu trabalho, é um chefe novo, é uma nova demanda, é alguém que saiu da empresa e você teve que cobrir aquele... Começar a se olhar mesmo. O que tem acontecido no meu trabalho de maneira diferente, que tem me afetado e como isso tem me afetado. Então é um nível de consciência maior do seu próprio corpo que vai te ajudar a identificar e aí procura o profissional e o profissional vai ajudar a fazer essa correlação. É difícil para o sujeito às vezes identificar porque tem coisas em depressão, em síndrome do pânico que elas são repetidas. Como, por exemplo, a despersonalização, quando eu não me sinto mais bem naquele lugar. Então, isso pode ser de vários, sintoma de vários tipos de transtorno. Então, às vezes, eu realmente não consigo identificar porque é um conjunto de fatores. Depende da frequência que ele acontece, do momento, de como aquilo me atrapalha diariamente. Porque sofrer faz parte da vida. Isso é um ponto importante, não vai ser feliz o tempo todo. Mas quando o sofrimento ele é repetitivo demais e ele começa a te atrapalhar suas relações com as pessoas, com o seu trabalho e com o seu descanso, o seu repouso, aí um alerta está ligado e é importante essa consciência diária que a gente não tem. E aí é hora de buscar ajuda realmente, como você disse, Já vai buscar ajuda e entender se aquela dor é física ou se ela é uma doença psicossomática, não é isso? Se você está com alguma questão de saúde mental ali, aquela dor surgiu por causa do seu estresse, da sua ansiedade, enfim. Então, é tudo isso muito necessário, Sim. Lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, manda sua pergunta pra gente no DDD 11, número 3337-5886. Clara, desculpa te interromper, mas você que falou uma palavra que às vezes as pessoas elas têm dificuldade de entender a o que doença é. Eu queria explicar. Psicossomática. O que é somatização? Somatização é quando eu somo, quando eu junto um conjunto de fatores que
tornam alguma coisa perigosa. Então, por exemplo, eu começo a me sentir muito mal no trabalho, eu começo a ser recusado demais, a não participar dos eventos. Então, aquilo pode me dar uma dor de barriga, uma dor de estômago. Então, isso é somatização, é quando o seu psíquico começa a dar sinais para o seu corpo que tem alguma coisa errada. É uma forma de comunicação, porque quando você machuca uma perna, por exemplo, você quebra a perna, é visível que você está machucado. Mas psiquicamente, às vezes tem uma dificuldade desse entendimento. Então o corpo começa a dar sinais. Então ele começa a mostrar. Então essa somatização, por isso que é psicossomático, que vem da psique e o corpo somatiza aquilo. E aí a pessoa vai ao médico e fala, tô com uma dor assim assado, aí faz tudo quanto é tipo de exame. Não, isso está normal. Significa que o problema está na cabeça, não é isso? Pode significar que o problema está na cabeça. Provavelmente. Muito provavelmente. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela precisa buscar um psicólogo, né? Um profissional ali, fazer uma terapia. É uma necessidade. Hoje, o que eu sempre digo, a gente tem hoje uma gama de oportunidades para sofrer. A gente tem uma pressão muito grande, a gente tem um excesso de informação muito grande. Se eu quiser estudar tudo que está disponível, eu não consigo. A gente tem uma pressão muito grande estética, principalmente vocês mulheres, estética, de sucesso, de ser bom. Eu tenho que ser bom em tudo. Eu tenho que ser bom pai, boa mãe, tenho que ser bom vizinho, tenho que ser bom profissional, tenho que estar validado o tempo todo, eu tenho que estar bem arrumado, preciso me vestir bem, ter o carro do ano. Então, é tanta pressão que a gente tem uma pólvora para adoecer a qualquer momento. Exatamente. Então, olhar para esse ambiente e ver esses perigos nos ajuda a não cair nessas armadilhas, né? Que essa consciência é importante, entender que o que está ao nosso redor é perigoso. Assim como eu vou para um lugar que, aquela rua é muito perigosa. Então, vamos lá, toma cuidado para atravessar, olha dos dois lados. Então, essa atenção a gente tem perdido, porque parece que está tudo normal e não está. Né? Então, a gente vai normalizando algumas coisas, como eu falei para vocês, para você aqui e para o público. Deitar na cama com o celular, dormir com o celular ligado. Então, você fala uma coisa simples de você desconectar, colocar no modo avião e tirar de perto de você. Só o fato de não ter notificação ali à noite para você ficar, deu aquela vibrada, você vai lá, não é nada. É uma coisa que totalmente sem importância, mas você fica aquele alerta. Então, isso já é perigoso. Então, toma cuidado com esse alerta para você não se tornar um escravo dessas coisas, independente. E aí começa a ter uma relação vazia, e esse vazio vai se tornando a amplitude da sua vida, e aí, obviamente, a doença psíquica, ela vem. Com certeza, às vezes precisa tratar com remédio também, por isso que tem que buscar mesmo um profissional, né? Entender, se conhecer, né, Vanderlei? E saber realmente se todo esse sofrimento que a pessoa está tendo, né, essa ansiedade, esse estresse, está relacionado com o trabalho ou com qualquer outra questão, precisa ser tratado de qualquer forma, né? Com certeza. Mas, de repente, é aquele momento que vale um afastamento do trabalho, vale repensar a carreira, vale buscar aí uma nova oportunidade, né? Justamente para sair daquela situação de dor, de sofrimento. Sabe uma coisa muito importante que as pessoas podem fazer também? Existem alguns testes que a gente pode aplicar para entender se aquela pessoa está naquele lugar de trabalho certo. Isso acontece muito. A convidada falou sobre a questão que tem que vender, por exemplo, da confeiteira, tem que vender também e tudo mais. E tem pessoas que estão em vendas porque ganha bem, e às vezes tem gente que está na profissão porque ganha bem. E isso já é um indicativo que pode vir um sofrimento aí. Porque você não está adaptado àquele lugar, tem que fazer um esforço muito grande. Isso pode levar a um burnout ou um adoecimento mais facilmente. Então, saber se a profissão que você está exercendo é realmente compatível com as suas habilidades, ajuda também a você prevenir as doenças relacionadas ao trabalho e a reavaliar a sua carreira. Porque às vezes chega um momento e você fala, não, agora eu quero isso, eu mudei. Então, começar a se entender como consciência também. Bacana, ótima dica, né? A gente tem algumas perguntas que chegaram no nosso WhatsApp, Vanderlei. Vamos colocar na tela, por favor. Vamos lá. O Marcos, ele é de Minas Gerais. Obrigada, Marcos, pela sua mensagem. Ele diz, olá, meu nome é Marcos, tenho 35 anos e atualmente eu trabalho como prestador de serviço autônomo e também como operador técnico em uma empresa. Sou formado em vários cursos da minha área de atuação e sei que sou um profundo conhecedor do que faço. Inclusive, eu costumo ser muito elogiado pelos clientes. Mesmo assim, tenho me sentido muito ansioso
com o trabalho. Antes de ir trabalhar, sinto falta de confiança no meu trabalho e isso tem me estressado bastante. Meu humor tem variado e eu não consigo dormir direito. O que devo fazer? Tem vários sintomas ali importantes, né? Quando ele fala que é elogiado no trabalho, Marcos, obrigado pela pergunta, já é uma pressão. Porque o elogio, ele traz consigo mais responsabilidade. Então, a Clara é muito boa apresentadora. O que já cria em você? Nossa, então eu preciso arrasar. Porque a expectativa já está aqui em cima. Não posso fazer nada abaixo disso. Então, isso cria um nível de exigência maior com você e com o ambiente. Sim. E esse nível de exigência maior, cada vez que você vai crescendo, vai criando mais responsabilidade. Então, pode ser um problema. Agora, uma coisa que tem que procurar um médico urgente é a questão do sono. Porque o sono, ele é um repositor nosso. A gente tem 3 formas de repor, de fazer nosso corpo ficar bem, né? Dormir, comer e beber, né? Então, se eu estou dormindo mal, provavelmente alguns dos sintomas que ele falou de irritabilidade vão piorar ainda mais. Então, procurar um médico para entender a origem desse problema do sono, se é um trabalho excessivo, se é um deslocamento excessivo, se é uma responsabilidade a mais. Então, precisa procurar um profissional, e eu digo primeiro do médico, por causa do sono principalmente, para identificar o que está trazendo esse problema de sono. Principalmente se essa frequência está muito alta, Marcos. Então, é importante você procurar um médico e entender. Mas entender, assim, esses mecanismos que estão ali ao redor. Esse excesso de responsabilidade, esse elogio do cliente transformado numa coisa, uma expectativa muito alta. Nossa, preciso fazer aquilo ali funcionar. E, principalmente, Clara, a gente tem uma... Foi muito legal ali uma coisa que você fez. Você estava gravando e falou, eu preciso gravar de novo. Então, lidar melhor com o erro também é uma coisa muito boa de saúde mental. Às vezes a gente se pune demais, porque o mundo já faz isso demais com a gente vai muito incisivo. Nossa, por que eu fiz isso, que eu errei? Então, às vezes, esse peso também pode estar atrapalhando o Marcos aí na caminhada dele. Mas procura um médico, o Marcos, que vai te ajudar muito. É isso aí, afinal, somos humanos, né? Claro, erramos mesmo. Com certeza. Faz parte, né, gente? E aí, quando você fala, procure um médico clínico geral, é isso? Inicialmente sim, porque tem aquela questão da acessibilidade também. Se ele tiver condições de ir num especialista em sono, melhor ainda, mas eu estou dizendo baseado naquela coisa da nossa população que não tem muito acesso. Então, geralmente, a porta de acesso é o clínico geral para entender esses sintomas mais básicos e esse é encaminhado para um outro especialista, provavelmente vai mandar para um psicólogo também, mas a entrada principal, principalmente para quem usa serviço público, é o clínico. É o clínico geral, porque dali ele vai encaminhar para outras camadas. Tá? É isso aí. Vamos responder mais uma pergunta, Vamos. então? WhatsApp na tela, por favor. O Geraldo que manda. Obrigada, Geraldo, pela sua participação. Ele diz, trabalho em uma função muito estressante em uma escola, coordenação financeira. De uns tempos para cá, sinto muito cansaço, insônia, fadiga, me irrito muito facilmente. Minha memória parece fraca, tenho desânimo, vontade de ficar em casa e, às vezes, sinto até tonturas. Será que estou com síndrome de burnout? Tem vários sinais ali de síndrome de burnout. Então, é importante, nesse caso, ele começar... O que acontece nesse caso? Eu preciso procurar um profissional para ele realmente falar assim, não, a frequência é essa, né? Então, ele tem sinais, mas ele precisa ver essa frequência. Bom, é todo dia? Em que momento isso acontece? Então, para não ficar aqui sem resposta, só procurar o profissional, tenta entender em que momento isso está acontecendo e com que frequência isso está acontecendo. Então, se é todo dia, se é toda hora essa irritação, tem alguma coisa que está acontecendo. Então, a primeira coisa é ver como é que estão as pausas. Eu estou pausando bem? Eu estou bebendo água corretamente? Eu estou fazendo alguma atividade física? Provavelmente não, né? Porque ele tem muitos sintomas que a atividade física ajuda, que é diminuir essa fadiga, né? Ter mais prazer. Então, procurar esses meios para você recorrer, para você conseguir. E entender também se aquele lugar é o lugar estressante ou se recentemente se tornou mais estressante. E por quê? O que teve de mudanças nesse ambiente que trouxe essa sensação, essa intensificação desses sintomas? Mas tem muitos sintomas de burnout ali sim. É claro, se já tem todas essas questões, buscar ajuda, né? É a principal indicação, mas Vanderlei já trouxe aqui muitos detalhes, algumas explicações aí, né? Vamos a mais uma pergunta? Dá tempo da gente responder mais uma? Olha lá, a Meire de Santos. Obrigada, Meire, pela sua participação. Ela disse, a síndrome de burnout é um estado temporário ou ela não tem cura? Há uma possibilidade de sequelas, como as habilidades cognitivas ficarem defasadas definitivamente? Existe isso? Tem alguns estudos que trazem que isso pode acontecer, mas ainda não é nada assim de falar assim, nossa, é desse jeito, é assim que funciona.
Sobre ela ser passageira ou não, geralmente uma síndrome é um conjunto de fatores que acontecem em determinado tempo. Então, ela pode ser temporal e ela acontece por um superaquecimento. Imagine que eu tenho um motor de um carro que ele está andando o dia inteiro. O que acontece? O motor morreu ou esquentou demais. O que o carro está dizendo? Ou não dá? Então, o que te obriga? O carro obriga a parar. O carro parou. Esquentou demais. O que você precisa fazer? Trocar água. O que você vai começar a olhar? Você vai começar a olhar no carro o que está acontecendo. Então, esse exemplo, né, trazendo do carro para a gente, é o que a síndrome do burnout faz. Seu corpo chega num estado tão grande de estresse que ele te derruba em algum momento. Seja mesmo com desmaio, seja com tremores, seja com calafrios, seja com mania persecutória. Pode ser uma série de fatores. Então, assim, sim, pode ser temporária, mas é o seu corpo dando alerta. Se você não mudar os alertas ou não entender os alertas, provavelmente isso vai se tornar permanente e aí os problemas cognitivos com certeza vão acontecer, porque você está afetando a sua máquina de funcionamento, que é o seu corpo, que é único. No exemplo do carro, eu consigo trocar o carro, mas como é que eu troco? Como é que eu troco a gente? Não tem como trocar, né? Eu posso trocar alguma pessoa hoje por necessidade, fazer uma transfusão, né? Mas um transplante, desculpa, um transplante de órgão. Um transplante de órgão, mas assim, vou trocar o corpo inteiro, não é fácil. Tem que ter compatibilidade, tem que ter necessidade. Estou usando aqui, obviamente, uma brincadeira, né, para falar desse assunto tão sério também, para não ficar tão pesado, mas é entender que o nosso corpo não tem substituição. Não tem substituição. Então, cuidar do nosso corpo faz parte da nossa prerrogativa de vida. Então, se você gosta dos seus filhos, da sua família, da sua esposa, dos seus pais ou do seu marido, cara, você precisa olhar para o seu corpo como uma máquina que precisa ser muito bem cuidada, né? Se você não cuidar, ninguém vai fazer isso por você. É isso aí, minha gente. Quer saber mais? Entra lá no Instagram do Vanderlei, @Vanderlei com WY no final, Sintra Júnior. Vanderlei Sintra Júnior, como está aparecendo aí na sua tela. Amei, viu, Vanderlei? Obrigada. Obrigado a você, obrigado a todos vocês também que assistiram. E o recado final é esse: a gente está no limite de uma doença psíquica a qualquer momento. Então, o que vai diferenciar esses fatores é contexto, frequência e intensidade. Então, se a frequência está demais, se está muito intenso e está fora de contexto, ali tem um problema de saúde mental. Então, estar vigilante o tempo todo nos ajuda a nos manter saudáveis e cuidar daqueles que são nossos e também ser feliz, que é muito importante. É isso aí. Fica essa dica, então, importantíssima para todos nós. Dica do Vanderlei para você, para a gente encerrar o nosso programa. Passou rápido, né, gente? Voou! Aprendemos muitas coisas legais hoje. Eu amei. Você gostou? Bem, eu agradeço muito pela sua companhia. Desejo uma excelente tarde para você e para sua família. Deus abençoe. Beijo grande e até a próxima.